algumas pessoas entrando ainda. Então, pessoal, boa tarde a todos, todas, não, todos, temos alguns homens aqui também. Meu nome é Melissa, eu sou psicóloga, trabalho na Racional RH. A Racional RH é uma empresa daqui de Curitiba, é distribuidora de materiais para psicólogos, para pedagogos e outros profissionais. Fazemos cursos, vendemos diversos tipos de materiais diferentes, terapêuticos, para avaliação, para intervenção. Então, dentro desse tema que nós vamos abordar hoje, né, que é a orientação profissional, nós temos diversos recursos que vocês também podem utilizar, tá? Temos aqueles baralhos que são um pouco mais dinâmicos, temos testes psicológicos, testes que não são restritos. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Se precisarem de qualquer ajuda técnica também sobre os instrumentos, fiquem à vontade, podem me procurar que eu auxilio. O nosso site é racionalrh.com.br, então lá vocês encontram tudo. E, especificamente para vocês que estão aqui no nosso evento, nós estamos oferecendo de 5% a 10% de desconto nos materiais que forem citados, né, pela Giovanise aí durante a apresentação. Aí, para conseguir esse desconto, vocês podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp, é 995092875, eu vou deixar ali no chat também, tá bom? Com 41, porque é de Curitiba. Isso, 41, obrigada. Já estou acostumada aqui que a gente faz vários cursos para Curitiba, né, do Paraná aqui. Então é isso, vou deixar ali os dados para vocês também no chat, para vocês irem pegando. Qualquer dúvida fico à disposição. Agradeço muito a presença de todo mundo e obrigada também pela parceria, Giovanise. Desejo a todo mundo um ótimo evento. Obrigada, Melissa, pela apresentação. Pessoal, boa tarde para quem foi entrando aí que eu não tinha cumprimentado ainda. Fernanda, oi, Fer. Fer também está no curso de manhã. Oi, Laísa. Prazer vir vendo vocês aqui, rostinhos conhecidos. Muito obrigada. Oi, Marta. Prazer também vê-la. Por enquanto não estou te vendo, Marta, mas tudo bem. Muito bom saber que você está aqui, né? A Marta também aí da Racional RH, né? Quando tinha os cursos presenciais em Curitiba, participando lá também, a parceria, né? Levando material para o pessoal. Franciele, acho que eu não tinha cumprimentado ainda. Celso, boa tarde. E as minhas lives acabam demorando um pouco mais, porque eu gosto de ficar cumprimentando todo mundo, né? Então, não sei até aonde que eu consigo ir cumprimentando, mas vamos lá, né? Quem eu estou vendo que está entrando aqui, eu vou cumprimentando. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Gabriela, Camila, sejam muito bem-vindas. A Grazi, que está na fila da vacinação, que maravilha, Grazi. Né? A gente, por enquanto, eu estou na fila aqui, mas ainda sem previsão. A ideia é que essa vacinação venha logo para todos, né? Então, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, muitos de vocês aqui já acompanham o meu trabalho, mas eu sou Giovanise Gulix Vial, né? Eu sou psicóloga, eu atuo com a psicologia já há 30 anos, e comecei atuando em Curitiba, né? Fiz a faculdade pela Federal e comecei a atuar já em seguida, né, em duas frentes de trabalho. Eu me dividia, né? Então, 2 dias da semana eu ficava na PUC Paraná. Gente, só vou pedir para vocês deixarem o microfone fechado, senão ele dá um eco aqui para mim, mas quando vocês quiserem abrir, tiverem dúvidas, podem perguntar, podem abrir aí, ficar à vontade, fazer as perguntas ou perguntar pelos comentários. Eu vou tentar acompanhar também os comentários aqui. Então, me dividindo aí no primeiro ano de formada entre uma atuação de 2 dias por semana na PUC Paraná, né? E 3 dias, né, fazer segunda e terça-feira na PUC Paraná, que aliás foi onde eu conheci a professora Maria Júlia Trevisan, né, que é aí a idealizadora, proprietária da Racional RH, isso já fazem mais de 20 anos, né? Bom, só de formada são 30, né? E 3 dias eu viajava, né, na terça-feira à noite, e aí quarta, quinta e sexta eu atuava na Prefeitura Municipal de União da Vitória, interior do Paraná, que é a cidade onde eu nasci e da onde eu trago esse sotaque de herança, né? Com esses R's e esses Es mais pronunciados aí.
Depois desse ano trabalhando na PUC-Paraná e na Prefeitura de União da Vitória, como prestadora de serviço, tive a possibilidade de efetivar, né, nos dois locais. Né? E aí eu optei por ficar na PUC-Paraná, ficar em Curitiba, porque eu já tinha mudado de União da Vitória, queria morar, né, numa cidade maior. E aí, para ficar em Curitiba, então, optei por efetivar na PUC-Paraná, onde eu fiquei por 8 anos. Nesses 8 anos, passei por alguns departamentos, né, lá dentro, inclusive, os últimos 5 que eu fiquei foram no convênio da PUC com o Detran. Então, trabalhando no Detran, dentro da parte de avaliação psicológica, né, que é chamado lá do psicotécnico para carteira de motorista, né, avaliação psicológica para tirar a CNH. Depois desse tempo, né, eu entendi que o meu perfil ele era mais de autônomo, de empreendedora. Então, eu me desliguei da PUC, né? Muita gente, até na época, eu lembro perfeitamente, assim, de estranhar muito essa decisão, esse movimento, né? Porque deixar uma instituição que é, né, uma instituição sólida, conceituada, para empreender, para trabalhar como psicóloga autônoma, né? Muita gente tem aí a psicologia, não acredita muito, né, nesse exercício da profissão ou na psicologia enquanto uma possibilidade de ter independência financeira, né? Mas se alguém daqui desse grupo pensa dessa maneira, vamos conversar, né? Porque posso explicar para vocês aí como funciona esse caminho, né, para ter a sua independência financeira em qualquer área, não só, né, pela psicologia. Saí da PUC e comecei a empreender, no início, claro, um pouquinho mais difícil, né, a gente investe sim para trabalhar, e ao longo dos anos isso já foi aí se revertendo, né, então uma vez que você começa e que você vai se fazendo conhecer, né, vai tendo aí a busca, né, o retorno necessário, e eu sou muito feliz trabalhando de maneira autônoma com a psicologia já há mais de 20 anos. Né? Nessa minha trajetória, né, então, além de trabalhar com a parte de psicoterapia breve, que foi o que eu comecei a fazer quando eu saí da PUC, eu passei a trabalhar também com orientação profissional e de carreira. A orientação surgiu um pouquinho depois, mais ou menos lá em 2005, 2006, que eu tinha passado 3 anos morando em Barcelona. Quando eu voltei para o Brasil, surgiu uma demanda, né, de orientação profissional e carreira. Eu comecei a atender, eu não tinha um curso específico, eu tinha a base da faculdade, né, de orientação profissional, que era mais voltada a testes, né? Mas eu comecei a atender a cliente, comprei uma série, né, de livros, montei, na época, uma pequena biblioteca sobre orientação profissional, comprei uns 10 livros e fui lendo sobre para dar uma atualizada. Não tinha um curso na época ali que eu pudesse fazer, eram todos fora de Curitiba. E não só fora de Curitiba, como muitos ainda acontecem assim, um sábado, né? Então era muito difícil esse deslocamento durante o ano todo. Então, quando eu atendi essa primeira cliente, eu me apaixonei, né, pela área de orientação de carreira, uma cliente que tinha vindo com uma demanda mais de problemática até na vida pessoal, e a gente foi identificando que tudo era decorrente do exercício da profissão. Então, como a vida, né, profissional, a insatisfação profissional pode afetar a nossa vida pessoal em vários aspectos, né? Na saúde física, na saúde mental, nos relacionamentos. Então, eu percebi que se a vida profissional não estiver em equilíbrio, né, a gente acaba literalmente afundando, né, junto, e é muito difícil a gente se reerguer, né? Então, se a gente for fazer aí uma analogia, um paralelo, né, falando em afundar, né? Então, se eu estou aí num barco e começa a entrar um pouco de água, se eu rapidamente conseguir, né, sanar esse problema, eu vou continuar navegando tranquilamente. Mas se eu deixar aquela água continuar entrando, eu não vou dar conta de sanar essa dificuldade e vou acabar afundando. E é o que acontece para quem
estuda um pouco aí sobre síndrome de burnout, né? Esse esgotamento profissional que acaba trazendo uma série de outras doenças aí para as pessoas, né? Em função de vida profissional. A partir dali, eu fui me aprofundando mais sobre orientação profissional e de carreira. Encontrei um curso para fazer, né, em Curitiba, era o curso da professora Marita, no formato de pós-graduação da PUC, que não fechou como pós, fechou no particular, ela deu esse curso, né, no formato de professora particular, eu fiz esse curso, e foi um embasamento ali mais sólido também, né, além, quando a gente lê sobre um tema, a gente tem um embasamento teórico, quando a gente faz o curso, acaba vindo mais um embasamento prático também. Tá? A partir disso, comecei a praticar muito mais, né? E criei, inclusive, um curso também falando da parte prática, né? Porque muitos dos cursos, eles abordam muito fortemente a parte teórica, né? Da orientação profissional, é igualmente importante, mas muita gente que procura, às vezes já está atuando, né? Ou já tem esse embasamento teórico através de leituras, que era o meu caso, e tem um interesse maior na prática. Então, eu montei um curso para trazer a prática, para compartilhar com as pessoas, né, como eu faço cada um dos processos. Eu vou trazer um pouquinho dessas informações aqui para vocês. Boa tarde para todo mundo que entrou aí, né? Juliana, oi Ju, tudo bem? Juliana, colega lá de Curitiba também, eu vi mais algumas colegas que entraram aqui, sejam muito bem-vindas, né? Carla Cassandra, seja bem-vinda. É muito bom ver vocês todas por aqui. Tá? Se tiverem dúvidas, tá? Podem ir colocando aí no bate-papo. Né? Eu vou falar um pouquinho a respeito, né, de cada uma das áreas, né, de atuação de um orientador profissional e como funcionam esses processos. Né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, que a orientação profissional ela está voltada aí mais para os adolescentes, né? Quando a gente fala em orientação vocacional, automaticamente as pessoas pensam em teste vocacional e vestibular adolescente. Né? Vai um pouco além disso. O pessoal, né, que fez o curso, né, as orientadoras aqui, que estão participando também, elas já perceberam, né, eu coordeno 5 projetos sociais, um deles é voltado para crianças, né, que é o AEIOU, né, Aprendendo a Escolher o Futuro. E por que para crianças? O que a orientação profissional tem a ver com crianças? Quando a gente trabalha com crianças, a gente, obviamente, não vai pensar em escolha profissional, mas a gente vai preparar essas crianças para terem maior autoconhecimento, né? Mais autoestima, mais assertividade, mais autonomia, que são características que muitas vezes a gente não incentiva, né, as crianças, não estimula para que elas desenvolvam. Né? E quando chega o momento de fazer a escolha profissional na adolescência, eles têm muita dificuldade. Não somente pelo fato de terem 16, 17 anos, que isso a gente ouve muito, né, dos pais, mas só tem 16, só tem 17, né? Ok, mas a gente sabe que essa fase, né, essa escolha profissional vai acontecer nesse momento da vida, a gente sabe disso mesmo que a gente nem tenha filhos, né? A gente sabe que terminando o colégio, a pessoa vai caminhar para a busca aí de algo profissional, seja um curso técnico profissionalizante, seja uma graduação, o bacharelado, licenciatura, um tecnológico. Então, a pessoa vai em busca de algo para a vida profissional. E por quê que essas pessoas não são preparadas para isso, então, desde muito cedo? Já que a gente sabe que vão chegar lá, que vão passar por isso. Então, a ideia de trabalhar com crianças é essa, né? De fazer com que elas se conheçam mais, né? Que elas entendam o que elas gostam, o que elas não gostam. Claro que isso tem a ver com aquele momento de infância. Porém, se vocês forem pensar no que vocês gostavam quando eram criança, né, quando eram pequenas,
talvez muito desses interesses, dessas habilidades, estejam presentes no que vocês fazem hoje em dia. E é isso que a gente vai ensinando quando trabalha com crianças, né? Vai ensinando que elas olhem para si, que elas pensem nas suas habilidades, que elas pensem no que elas gostam, no que elas não gostam. Né? Em alguns momentos, a gente faz link disso com algumas profissões. Então, para elas começarem a pensar exercício profissional, a gente começa, né, a falar como é que é em casa, né? Com quem que você mora? O que cada uma dessas pessoas faz? Se mora com o pai, com a mãe, com o vó, com o tio, o que eles trabalham? Né? O que eles fazem? Muitas vezes, os adolescentes que eu atendo, eles não sabem exatamente o que os pais fazem. Né? E isso eu vejo que é algo que preocupa. Né? Isso não é necessariamente uma responsabilidade dos filhos, saber o que os pais fazem, mas é uma responsabilidade nossa, enquanto pais, né? Enquanto mãe, enquanto pai, conversar com os nossos filhos sobre profissão, sobre vida profissional. Se vocês, né, têm filhos adolescentes aí, os filhos de vocês sabem o que vocês fazem? Ou eles sabem que vocês têm tal profissão? Ou eles sabem que vocês fizeram tal faculdade, mas não sabem exatamente o que fazem no dia a dia? Alguns adolescentes trazem, por exemplo, que meu pai, minha mãe é funcionário público. Ok, mas o que ela faz enquanto funcionário público? Isso eu não sei. Só sei, trabalha na prefeitura. Mas o que ela faz? Não sei. Né? Ela é bancária. Ok. E aí, o que ela faz no banco? Isso eu não sei. Ela fez algum curso, né? Uma formação, um curso profissionalizante, uma faculdade. Não sei. Que faculdade que faz para ser bancário? Ou para ser funcionário público? Né? Então, às vezes, eles não têm nem essa noção, né, dessas formações, de como que a gente chega em determinadas atividades profissionais. Se a gente for trabalhando isso com as crianças, e quando eu falo crianças, nos projetos a gente costuma trabalhar aí a partir de 9 anos, não é? Porque eles já estão mais escolarizados, né? Já conseguem acompanhar melhor, principalmente no online, que está acontecendo aí bastante projeto online desde o início da pandemia. Exatamente, Bruna, falta o diálogo familiar, né? Esse é um ponto também que eu abordo aí com muitos pais, mães. Quando eu falo pais, entendam-se, né? Entenda-se, pais e mães. Essa questão, que às vezes vem a queixa, né? Eles não falam, meu filho não fala, minha filha fica lá trancada no quarto o dia inteiro, não comunica, não... Mas a minha pergunta é, quando que deixou de conversar? Quando deixou de interagir? Quando deixou de falar sobre o seu dia a dia? E aí os pais se dão conta que isso, na verdade, nunca aconteceu. Né? Então, isso também é uma responsabilidade nossa, conversar com os nossos filhos. Né? Aqui, né, em casa, desde muito cedo, conversava com as crianças, né, de que como foi o seu dia, como foi a escola, e aí tem uma lista, se procurar na internet, já tem até sugestões, né, de perguntas para fazer para o seu filho, para conseguir interagir com ele, porque se você fala, como foi a escola? Muitas vezes a resposta é... Então, sei lá, normal, né? Normal. O que é o normal? Então, que outras perguntas você pode fazer? Né? Que matérias você teve hoje? Que disciplinas? Né? Faltou alguém? Né? Da turminha lá da sua sala, teve alguma questão? Né? Aconteceu alguma coisa diferente? Os professores, como é que estavam? Então, tem uma série de perguntas que a gente pode ir fazendo cada vez para incentivar que os nossos filhos falem sobre o dia a dia deles. Né? E isso é algo que, pouco a pouco, eles começam a interagir e reverter também. Então, eles sempre querem saber depois, mãe, como é que foi hoje? Como é que foi o curso? Né? Como é que foi o trabalho? Como é que foram os atendimentos? E aí eles vão interagindo e vão fazendo parte. Né? Então, essas ações, elas são importantes, e a orientação profissional, quando a gente trabalha com crianças, passa, né, aí por todas essas questões, que elas não são necessariamente ligadas à escolha de uma profissão, mas elas são ligadas a
aspectos que estão envolvidos no momento em que é preciso escolher a profissão. Depois que a gente conversa ainda falando sobre crianças, né, conversa com as crianças, incentiva as crianças a conversarem com os pais sobre o que eles fazem, então pode fazer isso até num formato de entrevista, né, entrevistando os pais. Mamãe, qual é a sua profissão? O que, que você faz? O que precisou estudar para isso? Conversar com os pais também, conversar com os avós, com os tios, eles podem ir ampliando, né? Que comércios, né, tem no quarteirão, na vizinhança da sua casa, na rua que você mora, né? O que tem no caminho da escola? O que tem, né? E aí vai aumentando esse leque de profissões, a criança vai entendendo que as profissões possíveis não se limitam a bailarina, jogador de futebol, astronauta, né? Que são ali os sonhos infantis, né? Que vem hoje em dia diferente. Gente, ano passado, antes da pandemia, então já faz mais de um ano, eu cruzei, né, com um homem na rua que estava com um menino que devia ter uns 4 ou 5 anos. Tem umas escolinhas aqui perto, e eu imagino que ele estava indo, voltando da escola, assim, e o menininho falando assim, tinham 2 homens ali e o menino. E aí o menino virou para um deles e falou assim, tio, o que você quer ser quando crescer? Aí ele riu, né, e falou, não, eu já sou e tal, falou, não entendi o que ele disse, e o menininho falou assim, eu vou ser piloto de drone. Então, veja, uma faixa de 4, 5 anos, né, e já pensando em uma profissão que hoje está entre as profissões do futuro, né? Se vocês buscarem aí na internet informações sobre profissões do futuro, não só piloto de drone, como mecânico, né? O técnico, o construtor, tudo isso está em evidência, tá? Então, isso é importante também, que as crianças percebam que existe um universo de possibilidades. Tá? Então, quando a gente fala em orientação, que a orientação profissional passa também pela infância, é nesse sentido, de trabalhar aspectos que serão importantes para o momento em que o adolescente vai pensar sobre a escolha profissional. Tá? Aqui, Melissa, não sei, né, não sei se a Marta está, acho que a Marta está ainda também, né, se vocês quiserem trazer, porque dessa parte de testagem para crianças eu não utilizo, né? Então, se vocês quiserem trazer essa informação para o pessoal que está aqui, o que dá para usar com as crianças, fiquem à vontade, tá? Podem colocar aí no bate-papo, podem abrir o microfone e falar, porque a parte de testes aí, recursos, é a expertise de vocês, tá? Legal, Givanise. Então, vou pegar seu gancho, tá? Só para fazer esse adendo. Então, pessoal, pensar em orientação profissional para crianças é uma perspectiva diferente, né? A partir dessa fala da Givanise, a gente consegue pensar e refletir sobre o quanto isso é importante também, a gente trazer essa discussão sobre orientação profissional para o campo da infância também, né? Porque tem os seus impactos dentro da infância e do desenvolvimento dessa criança e adolescente. Infelizmente, ainda não foram desenvolvidos nenhum teste, né, nenhuma parte dessa testagem, algum recurso de testagem especificamente para crianças. Até para adolescentes, nós temos alguns que são um pouco mais flexíveis, né, no sentido assim, você pode aplicar para adolescentes de 14, de 13 anos, temos alguns recursos, mas em geral é mais focado para o pessoal do vestibular mesmo, né? E aí fica, então, o convite para a gente repensar também a construção de instrumentos que abordem outras faixas etárias. Mas aí, para aplicar, para você fazer esse acompanhamento, essa orientação profissional com crianças e com adolescentes, a gente pode utilizar outros recursos, né? Recursos que sejam complementares, nós temos baralhos, temos jogos, essa parte do autoconhecimento, como a Giovanise falou, é algo super importante de desenvolver, então temos muitas coisas para autoconhecimento infantil e adolescente, tá? Então fiquem à vontade, deem uma olhada lá no site da Racional, racionalrh.com.br, que tem bastante coisas, se precisarem também de sugestões, estamos à disposição. Isso, existe especificamente falando, Melissa, tem alguém que perguntou se vai ser vai ficar gravado, se vão disponibilizar, porque a pessoa precisa sair. Certo, vamos disponibilizar sim, pessoal, fiquem tranquilos. Ok, ótimo.
Então, aí depois, quando disponibilizar, aproveita, compartilhem sem moderação. Tá? Compartilhe à vontade aí. Quanto mais pessoas souberem que existe orientação profissional, melhor. Melhora essa sociedade. Mais a gente vai contribuir, né, para uma sociedade aí mais realizada, não só pessoal quanto profissionalmente. Tá? Então, de fato, compartilhem tudo, né, o que surge aí. Bom, existem alguns recursos, né, o psicopedagogo Léo Freiman, ele tem, né, algumas informações, algum material que é usado aí com crianças, né, que ele tem uma metodologia que é o PEE, que é Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo, que pode ser aplicada aí desde pequeno, ele tem toda uma metodologia para ser trabalhada desde o primeiro ano primário, tá? Deixa eu colocar aqui no bate-papo para vocês. Léo Freiman, Tem também o colega Eliseu Neto. O Eliseu Neto, ele tem ele tem um livro que acho que é sobre um castor, né? E ele fala das habilidades. Então, eu não me lembro se é um castor que não gostava de alguma coisa ali, mas é no sentido de que ele não ia de acordo com o que era esperado dele, para trazer essa questão, né, das diferenças, da individualidade, da diversidade. E a colega Kátia Neiva, vou colocar a Kátia Neiva aqui, tá, que é autora de alguns textos e livros. Ela lançou uma coleção, né, de livros aí pensando a infância, tá? E eu acho assim, que ela, porque eu fiz um evento em novembro que está lá disponibilizado no meu canal do YouTube, vou colocar aqui no bate-papo, vocês deixam aberto aí depois. É o Juvenise Gulickis Vial Psicologia. Tem um evento que chama Copa, no YouTube, que é a conversa com orientadores profissionais autônomos. E ali, né, uma das convidadas, que agora, se não me falha a memória, é a professora Kátia Neiva, falou sobre livros, né, que ela lançou uma coleção aí de livros para infantis sobre escolha profissional, tá? Relacionado a profissões. Então, tem alguns materiais, não necessariamente uma testagem específica, né, como a Melissa comentou, mas existem alguns materiais que incentivam as crianças a pensarem já sobre autoconhecimento e conhecimento de profissões. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Eu vou falando rápido, que é pela questão da otimização do tempo, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem abrir aí o microfone para perguntar, podem perguntar pelo chat, fiquem à vontade. Quando a gente fala, né, da orientação profissional, aí já pensando em adolescentes, a gente pode trabalhar, né, com alunos de 9º ano, por exemplo, para pensar, né, se vão fazer um ensino médio regular ou técnico. Então, alguns pais, mães de alunos, né, de 9º ano entram em contato porque o filho está com essa dúvida, né, um ensino regular, né, um ensino médio regular, um ensino médio técnico, como é que funciona, como é que eu sei se meu perfil é para um ou para outro. Então, a gente consegue fazer, né, um trabalho com eles aí também, em cima de autoconhecimento, e aí já tem alguns recursos que podem ser usados já pensando em testagem, né, como, por exemplo, o critérios para escolhas profissionais, né, que ele é um psicopedagógico, inclusive da colega Kátia Neiva, né, a autora. Ele não é restrito a psicólogos, tá? Ele existe na versão impressa, né, para aplicação presencial e online, e é onde o aluno ele vai pensar a respeito de vários critérios, né, para a escolha da profissão, pensar em ambiente, em atividades, em locais, objeto, conteúdo, rotina, retorno do trabalho. Então, é um trabalho muito bem detalhado, esmiuçado, que a gente pode usar não só, né, nessa etapa
aí de pensar, e por que ensino regular ou técnico? Como ensino médio regular ou técnico? Como que esse jogo ajuda nessa decisão? Porque se o cliente já tiver interesses mais focados, né, em uma determinada área, isso pode indicar que o ensino médio técnico vai fazer mais sentido para ele. Se é um cliente que está ainda com os interesses muito, né, tem um leque muito grande de interesses aí, existe uma identidade, uma identificação de que o ensino médio regular é o mais indicado, para que ele tenha mais tempo para pensar a respeito do que mais lhe interessa, né? Esse jogo do critérios para escolhas profissionais, tanto ele pode ser usado nesse momento com adolescente, ele pode ser usado em planejamento de carreira, ele pode ser usado em transição, que é o processo, né, de reorientação de carreira, que muita gente tem visto hoje em dia até como mentoria, apesar de que a mentoria é diferente de reorientação e transição, mas algumas pessoas buscam com essa nomenclatura, né? Ele pode ser usado em todos esses processos, inclusive de aposentadoria, né? Então, aqui eu já dei uma passada geral aí por todas as faixas etárias que podem ser, né, clientes aí de orientação profissional, que podem procurar ajuda de orientadores profissionais, porque muita gente, como eu comentei no início, quando se fala em orientação profissional, pensa que é algo direcionado a adolescentes, mas não é, né? Os orientadores profissionais, eles podem auxiliar em várias etapas da vida das pessoas. Existe uma questão ligada à orientação profissional, existe um incômodo, né? Um orientador profissional, orientadora profissional, pode ajudar independentemente da faixa etária, independente do momento de vida profissional em que a pessoa está. Então, isso também é importante deixar aí bem claro para todo mundo, né? Porque existe ainda essa ideia, né, de que o público-alvo são só adolescentes, tá? Além, né, do nono ano, né, do critérios, uma outra atividade que pode ser usada também para esses alunos de nono, eu estou falando de nono para ir por etapas, né? A EMEP, que daí já é o uso restrito de psicólogos, que é a escala de maturidade para escolha profissional. A EMEP, ela traz informações a respeito da independência desse orientando, né, independência, autoconhecimento, influência, conhecimento mas me fugiu do socioeconômico escolar, né, de mercado de trabalho, instituições, tá? E o nível mesmo da maturidade, né, da determinação, do quanto ele tem determinada escolha profissional, e tudo isso avaliado traz para a gente o nível de maturidade desse cliente. Então, a EMEP, ela pode ser usada aí para alunos de nono ano até terceiro ano do ensino médio, na verdade, até primeiro ano, né, de universidade, ele pode ser utilizado, porque se o aluno começa uma faculdade, desiste e vem fazer um processo de orientação profissional, ele ainda está com aquela identidade, digamos, do vestibulando, né, do aluno que fez aí uma primeira escolha e não gostou, então essa escala pode ser aplicada também, tá? Essa está disponível, a IMEP da Kátia Neiva também, está disponível, né, no site da Vetor, vocês encontram, tem a aba, né, do que é direcionado aí à orientação profissional, fica muito fácil de achar aí essas opções. Os alunos, então, de ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, são os que mais buscam orientação profissional. Nesse processo, o que a gente trabalha com esses clientes, com esses alunos, né? Muito fortemente a parte de autoconhecimento e também a parte de conhecimento de profissões, tá? Passando, às vezes, por um planejamento básico de planejamento de carreira, mas de umas pinceladas, né? Porque ainda estando no ensino médio, é mais para eles pensarem o que eles podem fazer desde já para ter um diferencial. Então, em um processo, né, de orientação para estudantes do ensino médio,
na minha forma, né, de fazer esse processo, eu faço geralmente em 10 sessões de 1 hora cada sessão. Tá? Então, é um processo que leva aí 2 meses e meio, geralmente, até, às vezes até um pouco mais, às vezes uso a 10ª sessão para aplicação de atividade, se o cliente ainda está muito indeciso, e faço a devolutiva, a entrega, né, de relatório em uma sessão posterior. É importante ficar, né, claro que a devolutiva ela não tem nenhuma surpresa para o cliente. É importante que o cliente vá construindo a escolha profissional durante o processo. Tá? Porque existe ainda também, infelizmente, essa ideia de que a orientação profissional, muita gente ainda chama de teste vocacional, né? Vai ter uma série de testes aplicados e no final a gente dá o resultado para o cliente. Isso não deve ser feito. Eu digo que não deve ser feito porque, infelizmente, eu recebo clientes que passaram por esse tipo de processo, né, de orientadores que fizeram dessa forma, uma bateria de testes, no final entregaram um relatório para o cliente sem conversar com o cliente sobre opções durante o processo. Aí o cliente termina aquele processo com uma série de informações na última sessão, não sabe o que fazer com aquilo, e procura outros orientadores, já aconteceu de me procurarem, para desvendar tudo aquilo que foi descoberto ali naqueles testes. Então, o ideal é que, à medida que vai sendo aplicado, vocês conversem, né? Orientadores conversem, ou clientes que estão aqui acompanhando também, perguntem para o orientador o que quer dizer aquele teste, qual foi o resultado, o que aquilo tem a ver com profissões, com o seu jeito de ser. Eu me refiro sempre que a orientadores, né, e não a psicólogos, psicólogas, porque a orientação, ela não é de uso exclusivo de psicólogos, tá? A avaliação psicológica, sim, mas uma orientação profissional, ela não precisa, né, obrigatoriamente ser feita com testes restritos a psicólogos, né? Profissionais da área da pedagogia, eles têm essa disciplina da orientação profissional também durante a faculdade, né? Eles podem atuar nessa área também. Profissionais da área de administração, que atuam com gestão de pessoas, muitas vezes desenvolvem um gosto muito grande por isso e querem atuar com orientação de carreira e podem atuar com orientação de carreira. O que não podem é essa questão, né, de usar testes restritos a psicólogos, mas existe uma série de outros instrumentos que não são restritos a psicólogos e são igualmente confeccionados pelas editoras de testes. Tá? Então, isso é importante ficar claro. Tá? Bom, aí eu perdi a linha de condução aí que eu vinha trazendo. Se alguém lembrar por que eu comecei a falar isso, me avisa, tá? Estou vendo aqui o que eles estão colocando da Nacional, ok. A Gracilene trouxe que a filha está aprendendo muito com o livro da UPE, do Léo Freiman, exatamente, 5º ano na escola, que pena que não tive essa instrução na época que estudei. Gracilene, é muito legal. Uhum. Eu tenho algum lugar por aqui, tem também as apostilas do Léo, eu participei aí quando ele fez em Curitiba o lançamento, né? Tive acesso a todo o material, participei das palestras, é um material muito consistente, sim, e é todo um projeto de vida, né? Porque ele começa a trabalhar, tem material para trabalhar desde o 1º ano primário até o 3º ano de ensino médio, então ele é muito bacana. Bom, então, essa questão, né, de que existem aí alguns... A questão que eu estava trazendo era que o cliente participe efetivamente do processo, tá? Que a cada teste que for aplicado, cada atividade que for feita, a gente já passe o resultado para esse cliente durante ali aquela sessão, ou no máximo na sessão seguinte, porque o cliente é que tem que construir a sua escolha profissional, né? Seja... Estou falando agora do adolescente, mas isso também serve aí para planejamento de carreira, para reorientação, a transição, pensar em aposentadoria. O cliente tem que estar envolvido com o processo. Tá? E aí, no processo, então, com adolescentes, quais são os principais instrumentos que são utilizados? A Melissa colocou aqui, né, de materiais, a EMEP, que é essa que eu citei, que é a escala de maturidade para escolha profissional, uso restrito de psicólogos,
ou critérios para escolhas profissionais que podem ser aplicados online e presencialmente, tem a versão impressa, né? Esses que são online, eles podem ser aplicados presencialmente também, porque você pode comprar a licença e aplicar aí, né, no seu espaço, no seu consultório, no seu computador, com o cliente aí no consultório com vocês, tá? Os que são só de aplicação presencial, eles não podem ser aplicados online, como a IMEP, por exemplo, né? Não dá para a gente fazer nenhuma adaptação em cima de testes aí que são de aplicação somente presencial, é somente impresso, só presencial. O AIP, que é a avaliação de interesses profissionais, ele é só presencial por enquanto. Eu estou aí numa torcida para que as editoras e os autores de testes façam uma validação para as aplicações, né, online da IMEP também. Já conversei com a Kátia Neiva, ela já me explicou tudo que precisa uma outra pesquisa, é como se fosse criar um outro teste, né, com toda a validação. O EAP, a escala de aconselhamento profissional, que também é só impresso presencial, uso restrito de psicólogos, tá? O GOPC, que é o Guia de Orientação Profissional e Carreira, eu já volto no TDP ali, que eu não utilizo, aí Melissa me ajuda. O GOPC é o Guia de Orientação Profissional e Carreira, um lançamento, não é restrito a psicólogos, ele tem duas versões, né? A orientação profissional é para ser usada com adolescentes, essas informações estão todas aí no site da Racional também, na explicação dos testes, e a versão carreira é para ser usada com adultos, né? Em planejamento de carreira, planejamento de reorientação, transição, e muitas vezes até no planejamento de aposentadoria, caso a pessoa queira continuar exercendo aí uma atividade profissional remunerada, esse guia auxilia também, tá? Melissa, quer falar um pouco sobre o TDP? Então, falar brevemente, né? O TDP é o teste de dinâmicas profissionais, ele já está no mercado há algum tempo. Apesar disso, é um teste muito bom, um teste muito dinâmico, como o próprio nome do teste já diz, né? Que é teste de dinâmicas profissionais. Então, ele envolve também toda essa parte de escolhas, de preferências profissionais, do ambiente, das pessoas, dos tipos de atividade. E a gente sabe, né, que dentro de um processo de orientação profissional, isso também é muito importante. A Kátia Neiva, em diversas das aulas que ela dá, ela sempre frisa muito isso, que você não escolher também é uma escolha, né? Quando você deixa de escolher uma atividade e acaba escolhendo alguma outra, você já está fazendo uma escolha. Então, tudo isso é muito importante e dentro do TDP você também consegue trabalhar algumas questões nesse sentido. Então, também é um teste que a gente indica dentro da orientação profissional e temos outros também ali que eu citei no chat. Duas perguntas. Primeira, é uso exclusivo de psicólogos? Eu não estou lembrada. Eu vou verificar aqui e já coloco ali no chat para vocês. Ok. Informação Segunda, ele funciona, ele é só presencial? somente presencial, por enquanto. Terceira, é um jogo, é múltipla escolha, são cartões, é um questionário, você tem essa Ele vem informação numa para a gente? folha ampla, você consegue abrir a folha, ela é bem grandinha assim, e existem quadradinhos onde a pessoa vai marcando as preferências. Então, ele é um pouco mais informal nesse sentido, mas né, continua sendo num estilo de testagem mesmo. Ok, a Marta já atualizou ali que o TDP não é restrito a psicólogos, então coloca aí na lista, gente, TDP para todos, podem usar, quem está atuando para orientação profissional pode utilizar também, tá? Clientes já ficam sabendo que tem mais uma opção aí para os seus orientadores utilizarem com vocês, tá? Existem outros também que podem ser utilizados aí nessa faixa com os adolescentes, que mais que eu utilizo que o QATI, que é o questionário de avaliação tipológica, que é de personalidade, uso restrito de psicólogos, tá? Também nessa linha de personalidades, o NELPR, o EPR, que é o de resiliência, né, que às vezes mais para adultos ele faz mais sentido, mas também é uso restrito. E que esses são de aplicações online, porque eu só estou atuando online há 5 anos, então eu uso mais esses que têm aplicação online. Para aplicação presencial, tem também, né, o kit RO, que é o Conhecendo as Profissões com o kit RO.
O RO, ele está citado no livro do Rodolfo Boroslavski, né, que é de realidade ocupacional. Então, o objetivo dele é colocar o cliente em contato com a realidade ocupacional, e existe esse jogo num formato aí de kit, né, de cartõezinhos, e que é bem interessante também. E não é restrito a psicólogos. Tá? Então, ele chama técnica RO. Né? Eu falo que é RO porque no kit o nome dele é RO, ele não aparece como realidade ocupacional, mas como técnica RO, kit, conhecendo as profissões com a técnica RO. Tá? No presencial, pode ser usado também o BBT, que é o teste de fotos de profissões, restrito a psicólogos, tá? Mas que é uma excelente ferramenta, né? E que são todos testes aí que podem ser adquiridos também na Racional, né? Eu comprei pela Racional, né? E com encomenda, né? Eu acho que talvez não sei se está ou não no site, mas na época que eu comprei, eu encomendei e comprei por encomenda, tá? Bom, e aí seguindo então, né, o que é importante no processo quando a gente trabalha aí também com os clientes, né, com os adolescentes, é que eles percebam que eles são uma parte ativa, né? Então, se tem aqui, né, adolescentes ou clientes participando, né, eles vão participar ativamente desse processo, né? Porque eles são a parte interessada. Então, muito do que vai sendo feito vai sendo trabalhado, vai sendo trazido pelo cliente, né? Algumas mães já me perguntaram, e às vezes até alguns clientes que falam, tá, mas se a gente faz dessa maneira, não está induzindo, né, o resultado, eu não vou induzir para algo que eu quero. Mas qual é o objetivo de um processo de orientação profissional, se não descobrir o que o cliente quer, né? Então, às vezes as mães falam, mas se é para falar o que ele quer, ele vai induzir para a profissão que interessa para ele. Eu falo, mas não é uma questão de induzir. A gente vai trabalhar em cima de habilidades, de características, de interesses, de aptidões, né? E isso vem surgindo, né, profissões que conversam, né, possibilidades que conversam com o cliente. E ele vai escolhendo o que mais lhe chama a atenção. Então, claro que a gente vai chegar a um final que faz sentido para esse cliente. Podem surgir aí opções durante o processo que o cliente não tinha pensado, porque trabalho também, a gente vai passando para o cliente todas as possibilidades. Então, se é um cliente que vai fazer aí um curso, que ele quer fazer um curso superior, né, um bacharelado, uma licenciatura, um tecnológico, a gente pode trazer uma lista de cursos possíveis no Brasil dessas opções. E isso vocês conseguem, se vocês colocam no Google, por exemplo, né, graduações de A a Z, vai aparecer uma lista de cursos possíveis. Tá? Existe no próprio AIP, para quem vai trabalhar, né, presencialmente, na avaliação de interesses profissionais, o manual traz um mini guia de profissões aí, dentro do manual do teste, né? Que é guia de cursos, não necessariamente profissões, mas traz ali uma relação, né, de vários cursos que são contemplados, várias áreas que são contempladas nesse instrumento. Existe o Guia do Estudante, que é o site, né, não está mais sendo impresso, mas o guiadoestudante.com.br, com todas essas informações. O importante é ter alguma ferramenta onde o cliente veja quais são todos os cursos superiores existentes no Brasil, para que ele perceba o leque que ele tem aí de possibilidades. Ele pode ser o que ele quiser, né? Só tem que ver o que tem mais a ver com as habilidades, interesses, aptidões. Muitos trazem, né? Muitos trazem a questão, mas é que eu quero uma profissão que dê dinheiro, né? Quero alguma coisa que dê dinheiro. E eu brinco com eles, né? Eu falo, olha, isso você já tem, né? Que é pai, mãe, tio, tia, madrinha, avó, né? Profissão não dá dinheiro, tá? Porque não é o fato de você ter ali o diploma em mãos que alguém vai dizer, olha, a Gil tem um diploma ali, vamos lá dar dinheiro para ela. Né? Não é assim que acontece. O retorno financeiro, ele acontece
de acordo com a maneira como você exerce a sua profissão. E quanto mais essa profissão fizer sentido para você, você vai exercê-la com mais interesse, com mais energia, com mais vontade, com mais credibilidade, com mais competência. Se você escolhe algo pensando que aquilo vai te dar retorno financeiro, né, e pode ser que dê no sentido de que se você faz a área de TI está muito bem cotada no mercado atualmente. Então, se você faz um curso na área de tecnologia de informação, né, e você é rapidamente absorvido no mercado, e você consegue fazer aquilo bem, você vai tendo um retorno financeiro sobre aquilo, mas se você não tem um mínimo de interesse, aquilo vai se tornar um fardo, um peso, né, e vai te estressar e vai te frustrar, porque qual é o sentido de você passar primeiro 4, 5, 6 anos estudando para algo que não te interessa, não é? O objeto, o conteúdo daquilo não interessa para você. Está interessado numa possível remuneração. Depois você passa 8, 10 horas por dia trabalhando com aquilo que não faz sentido e não há um interesse real, senão a remuneração. Muito rapidamente esses profissionais adoecem, tá? E aí não é à toa, né, que tem um número absurdo, né, de licenças de afastamentos, de síndrome de burnout. Tem uma matéria recente que eu compartilhei, uma pesquisa de quantos afastamentos, né, licenças médicas foram tiradas em função do diagnóstico de síndrome de burnout, depressão, estresse, ansiedade, tudo ligado à vida profissional. Então, isso de pessoas que muitas vezes têm, sim, aquela remuneração que foram buscar. Elas têm altos salários, porém, elas acabam usando aquilo para pagar tratamentos médicos, para pagar internações, né, para fazerem tratamentos, medicamentos, até onde isso vale a pena. Então, é isso que a gente questiona muito também com os clientes, tá? A Bruna está trazendo que tem o jogo das profissões, também com cartões com algumas profissões, exato, Bruna. E tem 2 jogos, né? Falando em jogos de tabuleiros aí para aplicação presencial também, tem um que chama Jogo das Profissões, como está aqui, que a Bruna citou aí no chat, e tem o Profissio Game, né? Então é uma outra possibilidade também, tá? Bom, depois dessa fase aí de adolescente, né, a gente pode trabalhar também com universitários, formandos, recém-formados, na parte de planejamento de carreira. E o planejamento de carreira, ele não é só nessa fase inicial, ele serve também para pessoas que estão desempregadas, né, e não sabem exatamente o que elas querem fazer, mas elas não querem mudar de profissão. Elas querem planejar o que fazer daqui para frente. Então, o planejamento de carreira, ele entra para esse público, né? Mulheres, geralmente, né, que pararam de trabalhar um tempo em função de terem tido filhos, ficam 3, 4, 5 anos afastadas do mercado, às vezes mais, né? Conversei com uma mãe recente aqui, que ela está 18 anos afastada, pensando em voltar. Então, não querem mudar de profissão. Então, para essas pessoas é o planejamento de carreira. No planejamento de carreira também entram, né, esses testes aí, essas ferramentas, instrumentos que já foram citados anteriormente, né, do critérios para escolha profissionais, o AIP, o EAP, o TDP, o GOP, todos esses são também utilizados aí para planejamento de carreira, o RO, que é o da realidade ocupacional, o QATI, que é o questionário de avaliação tipológica, a escala de resiliência, o NELP, tem alguns que são, me ajuda, Melissa, o QVT, não sei se é o QVT, tem um questionário. QVT é qualidade de vida no trabalho. Isso, que tem uns que são bem específicos aí já para essa fase adulta, né, que eu acabo não utilizando, porque Temos, eles são... inclusive, Pode um falar. teste chamado Event, que é para avaliar o estresse no trabalho. Então, às vezes, para vocês fazerem um acompanhamento com alguém que já está no mercado de trabalho, precisa repensar, né, suas escolhas profissionais ou fazer esse planejamento, como a Giovanise citou, também pode ser um bom instrumento, que ele já traz essa dinâmica emocional, né, e os impactos que tem com relação ao trabalho. Exatamente. E
Tem mais um que eu pensei, mas aí você falou do evento, ele me fugiu aqui, que é o mapa. Vocês têm ou não? Que o mapa eu Não. sei que é o uso restrito de psicólogos, mas eu não o conheço pessoalmente, eu não sei aí como funciona, e ele é mais específico voltado aí para uma parte de gestão, então se tem um perfil de gestor, de líder e tal. Mas é uma ferramenta aí também usada, né, disponível nas editoras de testes, tá? Bom, e aí a formatação desses processos, eles acontecem todos de maneira muito similar, né? Em várias sessões, né? Trabalhando essas questões de autoconhecimento, conhecimento de profissões ou áreas específicas, né? Então, se a pessoa não vai escolher uma nova profissão no planejamento de carreira, mas ela vai pensar em que área ela vai atuar, ou mesmo se a gente está trabalhando o planejamento com formandos, recém-formados, a parte até de escolher uma pós-graduação, né? Então, até para isso, para essa questão, a gente pode trabalhar aí um processo de orientação com o cliente. E aqui cabe muito bem vários desses instrumentos ali, principalmente o critérios para escolha profissional, o GOP, que trazem áreas, né, de atuação, avaliação de interesses profissionais, que trazem também, ele traz 10 campos, né, de interesse. Então, por ali a gente consegue identificar se o cliente está pensando numa pós-graduação, digamos, numa área da psicologia. Na psicologia, a gente tem aí pelo menos umas 14 áreas de atuação. Tem a clínica, escolar, organizacional, a saúde, hospitalar, esporte, trânsito, neuropsicologia, psicomotricidade, orientação profissional, jurídica, comportamento do consumidor. Então, dependendo, né, da área de atuação do campo de interesse que aparece nesses testes, a gente consegue identificar, por exemplo, qual área de pós-graduação é mais interessante para esse cliente que nos procurou para pensar uma pós-graduação, tá? Eu esqueci uma área da psicologia, vocês me falam aí, tá? O evento é restrito, né? Tinha esquecido desse detalhe. O QVT não é restrito a psicólogos, o evento é restrito, tá? Existe uma escala de empregabilidade também, certo? Cadê a Melissa? Sumiu da minha tela, Melissa, aqui. Marta. Aqui. Tá aí. É que mudou aqui a configuração, o povo mudou todo de lugar aqui. A escala de empregabilidade, vocês têm? Bruna, pode Temos. falar. Eu só queria, porque agora, com a nova estrutura do ensino médio, né? Não sei, aqui em Brasília a gente está tendo, eu estou tendo muita procura dos adolescentes no primeiro ano, ali no finalzinho do nono ano, para identificar a questão dos itinerários, né? Algumas escolas já estão fazendo isso. O que você sugere? Eu estou usando o AIP, né? Nas orientações que eu tenho feito no presencial. E aí você sugeriu, eu já conhecia o Critérios, inclusive fiz um curso com a Kátia, né? Ele também seria uma opção para auxiliar nessa questão dos itinerários? Também, né? Critérios também, porque justamente ele pensa em 5 áreas, aí ele pensa em ambiente de trabalho, ele traz uma série de sugestões de ambientes e o cliente vai escolhendo dali quais são os seus maiores interesses. Mesma coisa em relação à atividade, né? Conteúdo de trabalho, locais, a rotina. Então, isso, claro, não vai entrar no interesse específico lá, mas as atividades, ambiente, conteúdo, tudo isso já fica mais restrito aí à escolha, fica mais possível de identificar. E dá uma O EAP orientação mais também, que é adequada. escala de aconselhamento profissional, também traz, né, a diferença, os objetivos são basicamente os mesmos, a diferença é que o AIP, ele traz aí 200, né, frases para o cliente trabalhar em cima, 10 áreas de atuação, o EAP, que é a escala de aconselhamento profissional, são 61 frases, eu acho, 7 áreas de interesse, tá? Mas o objetivo de identificar áreas de interesse, né, o percentil de interesse em cada área,
é o mesmo, tá? Corre-se o risco, obviamente, do cliente ter um interesse aumentado em tudo ou diminuído em tudo. E isso até é explicado nos manuais, que já entra um pouco no patológico, tá? Gosto de tudo ou não gosto de nada, já tem que investigar aí patologias. E a importância de aplicar um teste de personalidade também, né? Também. Tá? E às vezes pode ser algo situacional, né? Sim. Pode ser uma questão de adolescência, por exemplo, se o cliente tem uma anemia, em função do que cresceu muito rapidamente, um problema de tireoide, que aparece muitas vezes também em adolescência, né? Então, às vezes é algo pontual ali, mas que precisa, obviamente, ser encaminhado, né, para que o médico faça uma avaliação e possa descartar aí essas possibilidades, tá? Joia. Até aqui, como é que tá, gente? Da escala de empregabilidade, você respondeu, Melissa? Então, pessoal, nós temos disponível também, né? Esse material é da Vetor Editora, nós representamos a Vetor, assim como outras editoras também. Dentro desse instrumento, ele vai medir eficácia de busca, enfrentamento de dificuldades, o comportamento mais otimista, a responsabilidade que a pessoa tem, como que ela toma suas decisões. Então, vocês podem perceber que essas são palavras-chaves, né? Palavras-chave aqui dentro do processo de orientação profissional, super importantes. Pode ser também um ótimo instrumento para ser utilizado. E um outro aqui, eu estava pensando também, que é o Human Guide. O Human Guide é um instrumento de personalidade, é também específico, né, exclusivo para psicólogos. Isso. Mas ele é um teste muito bom, ele vai tomar como parâmetro a própria pessoa, então ele não vai fazer essa comparação de percentis a partir de tabelas, né, de estudos que foram feitos com outras populações, ele tem sim os seus estudos, mas toda a avaliação que você vai fazer vai ser a partir do próprio sujeito, da dinâmica que o próprio sujeito tem, e ele é um instrumento que também envolve escolhas, né, então pode ser também bem interessante aí dentro do processo de orientação profissional. Ok, eu estava colocando. Opa, meu microfone. Além do Human Guide, que é uso restrito de psicólogos, exige uma capacitação também, né? Que é da colega da Gisele Welter, né? Inclusive, lá no evento Copa, ela falou também sobre esse instrumento, tá? O professor José Zacarias, ele falou também, não é o Zacarias. Zacarias é do GOP, do GOP aqui do Pati. Isso mesmo. É o Mauro do Habilidades? Não, foi o Zacarias mesmo, né? Os dois são autores ali. O Zacarias participou também do Copa, falou. É que eu convidei os dois e daí eles não estavam bem definidos até o dia do evento lá, mas foi o Zacarias que participou. Falou também sobre o GOP, né? Então lá vocês vão ter informações. A Gisele falou sobre o Human Guide também. E tem também uma matriz de habilidades e interesses profissionais, né? Casa do Psicólogo, a Racional tem aí também. Não é restrito, mas é de aplicação somente presencial, né? Também já conversei aí com o pessoal, né? Autores, com as editoras, por favor, passem. Como ele não é restrito, eu imagino que ele seja mais fácil, né? Burocraticamente falando, de passar para aplicação online, porque é uma excelente ferramenta. O Matriz de Habilidades e Interesses Profissionais, ele faz um cruzamento, né, de informações, são 72 habilidades, o cliente escolhe ali quais ele acredita possuir, depois ele divide, né, entre habilidade alta, média, baixa, e depois, dentro de cada uma dessas sequências, ele pega a habilidade alta e ele divide entre adora usar, gosta muito de usar, gosta, não gosta e detesta usar. Isso com cada um desses 3 níveis de habilidade alta, média e baixa. Então, esse cruzamento, né, isso tudo é numa prancha ali que a gente vai trabalhando, e aí fica tudo muito visível para o cliente. Depois a gente passa essas informações para uma folha de respostas, né? Então, fica muito evidente para o cliente o que está no alta habilidade que adora usar, né? Habilidade média que adora e gosta muito. Então, o que está aí
é o que mais se destaca para ele. Então, pensar opções profissionais que estão aí. Talvez até esse também sirva bastante, Bruna, para essa parte, né, dessa decisão, porque ele trabalha em cima, a base dele é a matriz de Holland, né, do RIASEC. Ele traz o resultado em termos de interesse em 6 tipos de perfil, que é o realista, investigativo, artístico, social, empreendedor, convencional, tá? Então, ele é uma excelente ferramenta aí também, por enquanto só de aplicação presencial. Ah, exatamente, muito bem lembrado, Marta. A Kátia Neiva falou também sobre esse teste, ele não é restrito a psicólogos, que é o como escolher. Mas ele é muito bom, mas ele também é só presencial. Eu, como estou há 5 anos aí no online, já conversei com ela, né? E falei, Kátia, passa isso também para o online, para a gente poder aplicar mais ferramentas, tá? E esse do Como Escolher, ele também serve aí para várias etapas, né? Não só para o adolescente, mas também para os processos de planejamento de carreira, de transição e para planejamento de aposentadoria também, tá? E os processos, né, de transição de carreira e planejamento de aposentadoria, eles funcionam muito similares aos demais, né? Então, fazendo com que o cliente reflita sobre o seu momento atual, quando é transição de carreira, reorientação, reescolha profissional, a gente foca muito, né, no porquê da primeira escolha, o que interessava lá, por que não está mais interessado, né? Então, quais são os interesses atuais, e aí é feito um trabalho maior com esses profissionais no sentido de autoconhecimento e reflexão sobre o que desencantou, digamos assim, né, na primeira escolha, por que quer mudar agora, né? E qual é o seu jeito de ser atual, né? O que tem a ver com o seu jeito de ser atual. Porque aquela escolha que a gente faz quando adolescente não necessariamente é para o resto da vida, que também é um mito que as pessoas têm. Ah, é muito novo para escolher alguma coisa para o resto da vida. Não é para o resto da vida, né? Não precisa ser para o resto da vida. Só vai ser para o resto da vida se você ama de paixão aquilo que você faz. Eu, por enquanto, acho que eu não vou mudar, né, de profissão, adoro a psicologia, e se fosse mudar dentro da psicologia, tem várias outras áreas aí que eu gostaria também de atuar. Então, se eu fosse mudar, acho que eu continuaria na psicologia, migraria de área, tá? Mas não precisa ser para o resto da vida, pode reescolher a qualquer momento. Por quê? Aquelas habilidades, interesses, aptidões que você tinha quando você tinha 15, 16, 17 anos, não necessariamente você vai ter aos 35, 40, 50. Tá? Então, sempre é tempo de reescolher, de recomeçar, tá? De tomar aí um novo rumo, de pensar em algo que de fato faça sentido para você. Isso a gente trabalha também com os clientes. E o planejamento de aposentadoria é pensado no sentido de que as pessoas atualmente elas se aposentam aí, atualmente não, né? Geralmente se aposentam na faixa entre 60, né? E aí elas vão ter ainda mais 10, 20, 30, 40 anos pela frente, tá? Tenho pais de amigos aí que estão com 90 anos e estão lúcidos, né? Oscar Niemeyer faleceu com 104 anos, lúcido também, né? Um arquiteto em Curitiba. Então, assim, existe, né, um período muito longo depois que aposenta, né? Claro que eles pensam, não vou fazer nada. Ok, né? Às vezes fica ali 6 meses sem fazer nada, às vezes 1 mês, e conheço pessoas que aposentaram, mudaram para o sítio, 1 mês depois estavam de volta, né? E não era aquilo que não tinham planejado bem essa mudança. Então, no planejamento de aposentadoria, é para identificar, né, o que você quer fazer nos próximos anos, seja remunerado ou não, né? Aí eu não preciso mais de dinheiro, eu estou bem financeiramente, mas eu não quero ficar sem fazer nada. Então, o que vai fazer sentido para você nessa fase, nesse momento? Tá? E aí entram os trabalhos sociais, os trabalhos voluntários, pode entrar mentoria, né, de carreira, pode entrar as consultorias, tudo num voluntariado. Se essa pessoa não tem mais interesse
né, não tem mais necessidade do financeiro. Se ela fala, não, eu preciso ainda de uma renda, a aposentadoria não é suficiente, eu preciso de algo financeiramente, a gente vai ajudá-la a pensar e identificar o que ela sabe fazer e que as pessoas podem pagar por isso, né? E se ela não sabe fazer e tem interesse em atuar com aquilo, ela pode buscar aí um curso profissionalizante, né, uma capacitação para aprender a fazer aquilo que lhe interessa e também uma faculdade, por que não? Né? Não existe idade limite para voltar a aprender em faculdades, em cursos superiores. Tá? Gente, como é que está até aqui, né? Para vocês, nós estamos aí no nosso horário, né? Então, eu acho que passei uma pincelada aí por todas as possibilidades para os clientes, para os orientadores, tá? O principal que a gente tem que ter em mente, né, é que de pensar o que de fato faz sentido, não é? Porque a vida ela é muito preciosa e o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Então, se a gente não vive isso, né, com leveza, com satisfação, né, a gente não exerce algo que fala com a nossa missão, né, com o nosso propósito, dificilmente a gente vai se sentir realizado, vai se sentir feliz. E se a gente não se sente feliz, a gente não consegue passar muito tempo bem. Né? Quando eu falo bem, é bem de saúde, bem com os relacionamentos, seja com nossos pais, com nossos filhos, com nossos cônjuges, com nossos amigos, porque se tem algo que está nos frustrando, estressando, incomodando, né, dificilmente a gente consegue sorrir, né, e ir adiante com isso. Né? Então, é um papel tanto do orientador nesse sentido, né, ajudar o cliente a perceber o que lhe faz bem, e para os clientes é importante que saibam também, né, que se algo não está fazendo bem, que não estão se sentindo bem, não estão se sentindo confortáveis no lugar em que estão, que tem alguma coisa errada. Tá? E aí, para essas pessoas, aqui estamos nós, né? Então, orientadoras, colegas orientadoras que estão aqui, né? Da parte, nem comentei no início, né? Que eu tenho o portal vocacional é meu CNPJ, né? Ele existe enquanto site hoje em dia, né? E lá no portal tem o cadastro, né? De todos os profissionais que fizeram curso comigo, estão cadastrados lá, tem o guia presencial, tem o guia de orientadores que atende somente online, tá? Então, existem muitos profissionais aí que estão capacitados para atendê-los, né? Existem outros colegas que estão aqui que não fizeram o curso, mas que estão nas redes sociais aí também como orientadores profissionais, então é importante que as pessoas saibam que vocês existem, né? Comentem, conversem, e para quem quer ingressar nessa área, atualizar, reciclar, eu ministro os cursos, né? Então, tem um que está acontecendo essa semana, tem duas colegas aqui que estão fazendo, né, o de transição, que é o de reorientação, que eu compartilho como eu faço os atendimentos online, tá? Mas que são facilmente as atividades adaptadas aí para o presencial, mas o foco é no como eu faço os atendimentos online nesse momento, e que é uma demanda maior também, até em função de pandemia, né? E nas próximas semanas aí vão acontecer mais 2 cursos, que é a orientação profissional online e o planejamento de carreira online. Então, para quem tiver interesse, lá no site, vamos colocar aqui no chat, que é o portalvocacional.com.br, tem a divulgação, agenda, valores, tudo lá para vocês. Essas perguntas aí, até para a gente finalizar, né? Por mim, eu posso continuar, ainda tem mais um tempinho antes do próximo cliente, né? Mas aí tem o pessoal da Racional também, vocês também eu sei que tem seus compromissos. Muito obrigada, Giovanise, mais uma vez, pela parceria. Foi muito rico, né? Super importante a gente discutir essas questões, trazer também outros recursos, outras possibilidades, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que exige adaptações constantes, né?
Muito obrigada, obrigada pessoal que participou. Não esqueçam aí do descontinho de vocês, tá? Ele vai ficar disponível até amanhã, até dia 30, amanhã. Podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que a gente já disponibiliza algum cupom, alguma maneira de vocês conseguirem esse desconto, tá bom? Giovanise, mais uma vez, muito obrigada. Um prazer estar aqui com você. Obrigada. Vamos fazer um print aí dessa tela? Vamos, deixa eu abrir aqui. Gente, quem quer abrir vídeo aí? Agora querem, né? Bonitas vocês, né? Para fotinho todo mundo vê. Vamos lá, gente. Sem medo de ser feliz, vamos abrir, né? Abre câmera aí, vamos fazer um print. Vou fechar o chat, que aí aparece mais gente aqui na minha tela. Vai fazer daí também? Todo mundo que quer abrir sua tela já abriu? Mais alguém, Podemos? gente? Aí, ó, tem mais gente chegando. Prepara sorriso. Olhando para a câmera. Vamos lá. Vou fazer mais um que a Flávia abriu. Flávia, você vem? Gente, é igual foto pessoalmente, né? Vocês já viram? Ai, fulano ficou o olho, fulano sumiu. Deixa eu ver, só um pouquinho. Deixa eu ver, colar essa foto aqui já. E se a gente tiver... apareceu aqui essa Flávia assim. Deixa eu voltar. Aí, tem mais gente agora. Vamos lá. Sorrisos. Ver se deu certo. Depois você me manda daí, tá? mando sim. Compartilha, eu mando o meu também. Aí, para quem está participando e quer compartilhar também, daqui a pouquinho já vai estar disponível lá nas redes sociais Portal Vocacional, tá? No Instagram, no Facebook, LinkedIn. Aproveita, corre lá, segue a gente, segue a Racional RH também, lá no Instagram, no Face, LinkedIn. Vamos continuar juntos aí interagindo, tá? Certo. Muito obrigada, Giovanise. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que participou. Boa tarde, um beijo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada por estarem Boa aqui tarde, pelo convite. obrigada. Beijo. Tchau, tchau.